Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 2 de outubro de 2023, 20 horas e 30 minutos. Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês que entrarem aqui, no horário que entrarem. Hoje eu tenho uma mensagem para trazer bem forte, uma mensagem que vai mexer com bastante gente e vai até fazer com que muita gente nem me siga mais, tá? O que eu vou falar aqui hoje vai fazer muita gente nem querer me seguir mais, mas eu tenho que fazer o que Deus manda, né? Eu tenho que fazer o que Deus manda. Cada vez que eu faço o que Deus manda, vem uma bomba para cima, mas não tem problema não. Eu não quero estar mal é com Deus. Shalom, Andréia. Eu quero estar firme nas pisadas do Mestre, fazendo a sua vontade, né? Eu vou esperar, paz, Vânia, esperar um pouquinho só para começar. E Deus faz milagres, né? Paz, Vânia. Nós temos que estar alertas, meus irmãos, nós temos que estar firmes com Cristo, porque os momentos já são difíceis, né? Eu hoje acabei de ter boa noite, Aline. Acabei de entrar no Instagram do Gustavo e ele tava lá de queixo caído, né? Com um rapaz que eu falo dele há muito tempo. Boa noite, Alberto. Eu falo dele há muito tempo para que tomassem cuidado com ele, porque ele estava trazendo heresias no meio do povo. Muita gente me distratou, muita gente disse que eu era maluca, mas agora o negócio tá assim, ó, escarrado e cuspido, como dizia minha mãe. Ele chamando Jesus de cabalista, né? Para vocês verem a situação. Meus irmãos, nós estamos vivendo já os últimos momentos desse mundo. Quando eu falo para vocês que o trigo já está sendo marcado, o trigo já está sendo, aliás, o vento está passando, o trigo está deitando e o joio está ficando de pé. E o joio já começa ele começa a se mostrar. Eu não fiquei contente de ver a situação que ele caiu, não, mas eu fiquei feliz, Pasval, feliz assim, de ver Deus justificando quando a gente avisa e as pessoas acham que nós somos intolerantes, as pessoas acham que a gente está avisando porque a gente tem inveja do conhecimento de outros, entenderam? Presta bastante atenção, irmãos, isso é coisa séria. Heresia é coisa séria, saiu de dentro dessa palavra, não é para aceitar. Por isso nós temos que ter conhecimento dos bereanos, nós temos que estar dentro da palavra do Pai, presta atenção. E o pior é que esse moço está levando milhares de pessoas para o inferno, junto com ele. Boa noite. Gente boa, jovens, mas não conhecem a palavra, gostam de estar lá em Deuteronômio, né? Aliás, não aceitam Deuteronômio 29, que lá em Deuteronômio 29 diz que aquilo que é para nós está escrito, aquilo que está encoberto é para o Senhor, não é para a gente ficar desvendando nada de ninguém, entenderam? Quem é esse, irmã Ruth? Depois vai lá no coisa do, como é que chama? Na página do Gustavo, que tá lá. Não vou nem falar o nome dele para não quero colocar. Aqui no Rio teremos uma escola de samba homenageando a serpente, dizendo que o seu ninho está pronto para a batalha. O negócio tá feio, gente, o negócio tá feio. Olha lá no Rio de Janeiro, o Alberto colocou aqui. Satanás já está pronto para imperar, Satanás está pronto para imperar. Para depois dizer, esses que seguem esses hereges vão se prostrar facinho, vão.
Vão se prostrar porque sabe por quê? Porque eles estão perdendo o poder do Espírito Santo neles. Quanto mais heresia você coloca dentro do teu coração, exatamente, quanto mais heresia você deixa entrar no teu coração, o Espírito Santo vai saindo, entendeu? Você vai afastando o Espírito Santo e você não tem condições de estar na presença de Deus, entendeu? Meus irmãos, fiquem com a simplicidade da palavra. Eu sempre falo isso e repito mais uma vez. Não saiam da simplicidade da palavra. Nós temos que estar com Cristo. Não é tempo de nós brincarmos. Presta atenção. Não é tempo de brincadeira, é tempo de estar firmes com Jesus. Não entrem em heresias, meus irmãos, não entrem. Saiu da palavra, cai fora. Saiu da palavra, você viu que não condiz com a palavra, não pensa duas vezes. Não escute mais. Eu não escuto essa gente. Eu escutei ali porque estava na página do Gustavo. Mas eu não vou em canal deles para ouvir nada. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar o meu coração se contaminar. Shalom, Marta. Eu não vou deixar meu coração se contaminar. Meu irmão, esse aqui é um conselho. Presta atenção. Fica, se você não consegue entender a Bíblia, fica no sacrifício de Jesus, que você já está feliz. E nas suas ordenanças, saiba que você precisa guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Shalom, ô Sávio. Você tem que guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O diabo sai a enganar de tal forma que se não for Deus, a pessoa tem que estar atenta à voz de Deus e sair quando ver que não vem dele. Exatamente isso, exatamente. O povo hoje, eles querem ter um conhecimento que não procede, entendeu? Que não vem da parte do Senhor. É um conhecimento da serpente. É o conhecimento da serpente. Foi esse rapaz aí, que tá lá na página do Gustavo, o Glenn, acho que é Glenn, 1900 e pouco, alguma coisa assim. Márcia Maranata, né? Eu passo para você no direct, tá? Depois eu passo o vídeo no direct. Esse rapaz, logo que o Senhor começou a falar comigo sobre a volta de Jesus, também o Senhor, como é que foi? Quando eu descobri a Terra plana. E eu fazia parte de alguns canais que fazia a madrugada inteira de debate sobre a Terra plana, tá? E nesses debates ele começou a aparecer. E aí um dia, um irmão Flávio, é um missionário Flávio, desafiou ele, falou: como é que você pode falar que Caim veio da serpente, que Eva teve um caso com a serpente? E ali começou aquele embate. Aí começaram a perguntar para ele, passaram a noite perguntando para ele e para um amigo dele na época, que é o Júlio Miranda. Como que você tem esse conhecimento? Aí numa dessas perguntas, durante a noite toda, ele soltou que ele era amigado, vivia junto com uma bruxa na Nicarágua. Ele foi para Nicarágua menino ainda, e ele vivia com uma bruxa na Nicarágua. E ele começou a aprender muita coisa do ocultismo na Nicarágua. Então, vejam bem da onde esse pessoal tira todas estas coisas, tá? Eles tiram do gnosticismo, eles tiram da filosofia grega, eles tiram, gente, lá das profundezas do inferno essas heresias para trazer para o povo. Abram suas mentes, não se deixe corromper. Não se deixem corromper. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, falei: meu pai, que é isso? Ele soltou sem querer, Aí o irmão Flávio partiu para cima dele, sabe? Foi uma guerra. A internet naquela época pegou fogo, isso já tem uns 9 anos mais ou menos. A internet pegou fogo, mas eu ainda continuei ouvindo ele, Aí chegou num ponto que ele começou a trazer outras coisas. E aí foi quando Deus começou a me mostrar: sai fora, porque esse sujeito não tem nada de mim, ele está trazendo heresia no meio do povo.
Ele é um infiltrado para trazer heresia. Foi por isso que eu avisei ontem que o pessoal que não tem o nome normal, como a Marta, a Vanilda, a Jaque, não tem o nome normal, eu vou tirar do meu Instagram. Por que que eu vou tirar? Porque tem muitos satanistas se infiltrando com esses nomes no nosso meio. Ah, irmã Ruth, mas por que você não deixa? Porque eles podem se converter. Meu irmão, não converte, não. Nesse momento agora, não converte. Nós já estamos na colheita do trigo. Se você não a entendeu ainda, nós já estamos na colheita do trigo. Agora é uma hora tremenda que ou nós nos agarramos com Jesus e nos santificamos e vamos rumo à vida eterna, ou nós vamos ser lançados no fogo junto com o joio. Presta atenção. Então, meu irmão, daqui para frente, lembra que eu falei para vocês, dia 1º de agosto, teve uma superlua, estava se fundindo com Júpiter. Dia 31 de agosto, acho que é 31 de agosto, teve outra superlua azul, que ela se fundiu com Saturno. Dia 29 agora teve uma outra superlua, agora, dia 29 de setembro, que ela estava na constelação de Peixes. Sabe o que significa isso? Deus nos deu 30 dias para nós nos colocarmos na sua presença. 30 dias de colocação na sua presença em agosto. De aqui para frente, as conversões vão ser pontos pingados. E aquele que tem a coroa, guarda ela, para não perder. Porque agora nós estamos já entrando num momento em que você pode perder a tua coroa. E é o que eu quero conversar com vocês hoje aqui. O que eu vou trazer aqui, irmãos, presta atenção. O que eu vou trazer aqui é um assunto sério, na palavra de Deus, tá? Tem pessoas que não vão entender, tem pessoas que vão deixar de me seguir, tá bom? Eu sei que tem. Não tô incomodada com isso, não me incomodo. Por quê? Porque o que eu vou trazer foi aquilo que Deus falou comigo essa tarde. Tem muita gente que precisa quebrar as fortalezas de Satanás nas suas vidas. Exatamente, perder a coroa significa perder a salvação. Exatamente isso. Por isso Apocalipse diz, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Quer dizer que pode ser roubada. Porque é o seguinte, Deus determinou um número que vai entrar no céu, um número que vai ser cidadão do céu. Esse número não vai cair. Então, se nós desistirmos da jornada, outro vai pegar o nosso lugar. Então, fiquem firmes. Fiquem firmes com Jesus. Irmãos, presta atenção. Nós ainda temos uma caminhada daqui para a volta de Cristo, uma caminhada de meses. Você fala assim, mas Ruth, será que não é de uns anos? Eu estou falando meses, você sabe por quê? Porque o elástico de Deus, ele pode aumentar e ele pode diminuir. Mas nós já estamos em contagem regressiva para ver a face de Cristo. Mas nesse meio tempo nós temos que limpar as nossas vidas. Nesse meio tempo nós temos que quebrar fortalezas das nossas vidas. Nós temos que fazer a nossa vida ficar uma vida que eu possa ter entrada do Espírito Santo em mim, para que ele fale comigo e ele me dê a direção o que nós temos que fazer. Presta bastante atenção. Eu vou ler 2 Coríntios 10. Presta bastante atenção no que eu vou ler. O que eu vou falar aqui é coisa séria. Os calvinistas então pregam heresia ao afirmar que a salvação é para sempre. Não, a salvação não é para sempre. A salvação é para sempre para aqueles que estão agarrados na borda do vestido de Jesus. Se você se soltar de lá, acabou. Você não tem mais salvação. Então, a predestinação que ele prega vai estar, sim, firme. Se você estiver agarrado no vestido de Jesus, cumprindo os mandamentos de Jesus. Mas não é viver a vidona aí, não. De jeito nenhum. A predestinação existe para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que estão fazendo a vontade dele.
para aqueles que estão cumprindo os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Entendeu? Exatamente, se permanecer firme até o fim. Aí eu estou predestinada para a vida eterna, sim. Aí eu tenho predestinação. Mas como eles falam, de jeito nenhum. Salvos uma vez, salvos para sempre, mas nunca. Não vigia não, para ver se não perde a coroa. Não vigia não. E é o que eu quero conversar aqui. Porque tem muita gente passando por pendengas dentro de casa. Presta bastante atenção no que eu vou falar hoje. Prestem atenção, isso daqui é palavra do Senhor que eu vou passar aqui. Por quê? Hoje de manhã eu conversando com uma irmã, pela manhã, e eu fiquei meditando em tudo que ela falou para mim. E quando foi à tarde, o Senhor falou comigo, fortalezas de Satanás. Dessa forma, fortalezas de Satanás. E eu, na hora, vim buscar. E eu tá aqui em 2 Coríntios 10, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Eu vou ler. Vou ler 2 Coríntios 10 e Efésios 6. E eu quero fazer um relato. E eu quero mostrar para vocês que muitas das vezes nós não estamos conseguindo compreender o que o Deus quer. E nós não estamos conseguindo que Deus responda às nossas orações. Porque nós temos fortalezas de Satanás em nós. E nós não estamos entendendo porque nós nos acostumamos viver com estas fortalezas. Elas são para nós, elas são fortalezas que não te mostram, elas não te levam. Como é que eu posso te dizer? Você está tão acostumado em viver com ela que ela faz parte da tua vida. E você não consegue reconhecer que é uma fortaleza da serpente na tua vida. E por isso, Deus não pode agir como deveria agir. Porque essas fortalezas impedem o poder de Deus na tua vida. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção para o teu coração amolecer e você poder entender o que está acontecendo na tua vida. Presta atenção. Diz assim, eu mesmo, Paulo, vos exorto, presta atenção, vos exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu tão humilde quanto estou entre vós face a face, mas tão ousado quanto estou longe. Paulo era ousado. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado. Paulo lhe brigava pela palavra. Recorrendo à audácia com que tenciono agir contra os que não julgam, como se nos comportássemos segundo critérios carnais. Mas, Ruth, o que é isso aí que eu não entendi nada? Presta atenção. O povo de Coríntios era um povo extremamente carnal, era um povo que tinha a visão da galinha. Paulo era um homem que ele enxergava como a águia. Paulo era um homem que ele enxergava os meandros do poder de Deus. Paulo era um homem que entendia o que era o mundo espiritual. Então Paulo, enquanto estava, exatamente, pecado de estimação, Paulo, enquanto estava com eles, Paulo era manso, Paulo era isso, era aquilo, tá? Mas quando Paulo se afastava, tudo pegava fogo em Coríntios, tudo pegava fogo. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado. Porque Paulo sabia que quando ele dava, a língua soltava, ele batia como chicote. Recorrendo à audácia com que tenciono agir contra os que nos julgam, como se nos comportássemos segundo critérios carnais. Embora vivamos na carne, presta atenção nisso, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Eu estou na carne, mas a minha militância não é segundo os padrões desse mundo. A minha militância é segundo os padrões do céu, é segundo os padrões de Deus. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Eu vou até anotar aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu vou ler de novo. Embora vivamos na carne, marca aí o versículo 3. Assinala o versículo 3. Embora vivamos na carne,
não militamos segundo a carne. Eu como uma crente em Jesus Cristo, eu não posso olhar a situação que acontece dentro da minha casa, eu não posso olhar a situação que acontece diante de mim como coisas carnais, mas como coisas espirituais. Eu tenho que ter a visão do Espírito, porque a minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, que atuam em pessoas que se deixam atuar na carne. Tá entendendo, meu irmão? Quem não entender, por favor, começa a perguntar já, para eu poder fazer com que fique claro o que eu estou trazendo aqui. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Presta atenção. Que fortaleza é essa que pode estar numa pessoa? Vamos lá. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá entendendo? Presta atenção, destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Poder altivo. Quem é que é altivo? Quem que subiu acima dos montes e queria ser acima de Deus? Quem foi? Era aquele anjo que ele queria ser mais do que Deus. Tornamos cativo todo o pensamento para levá-lo a obedecer a Deus. Se o teu pensamento, meu irmão, é de destruição, se o teu pensamento, meu irmão, é de embate, você tem que pegar esse pensamento que você tem aí, e levar ele para o Senhor e obedecê-lo a Deus. Você tem que tornar cativo esse pensamento. Você tem que colocar ele em algemas espirituais. E você vai levá-lo a obedecer a Cristo. Os teus pensamentos terrenos, ímpios, os teus pensamentos de perversidade, os teus pensamentos de briga, os teus pensamentos de embate, você tem que colocar eles cativos e levá-los para a obediência a Deus. Você tem que transformar. E estamos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Que difícil, né? Entender, né? Não parece tão difícil entender, mas não é. O que ele está falando? Estamos prontos a punir toda a desobediência. Estamos prontos a alertar. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou alertando a você que os teus pensamentos são pensamentos de desobediência. São pensamentos de rebeldia. Que Deus não aceitam esses pensamentos de rebeldia. Você tem que pegar esses pensamentos rebeldes que você tem, que não são os pensamentos do Pai, colocar eles cativos e seguir rumo à obediência a Cristo. Você está me entendendo? Irmã Ruth, mas é difícil fazer isso. É difícil, mas não é impossível. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece não é você ter um carro zero, nada disso. É você dominar as tuas emoções. Você precisa desmanchar as fortalezas de Satanás que estão dentro da tua mente. Fortalezas do diabo que estão te impregnando. Você tem dentro da tua cabeça fortalezas do inferno. Essas fortalezas impedem que Deus possa agir por completo. Você fica somente na misericórdia, mas você não consegue alcançar a bênção. Irmãos, eu também vivi assim. Você acha que não? Eu vivi assim. Eu era horrível. Pensa uma pessoa horrível, era eu. Foi quando eu aprendi a quebrar as fortalezas do inferno na minha vida. E colocar os meus mais podres pensamentos. Como identificar um pensamento rebelde? Todo pensamento que não está condizente com a palavra de Deus é um pensamento rebelde. Todo.
Todo pensamento que não condiz com a palavra de Deus é um pensamento rebelde. Leia Gálatas 5. Leia Gálatas 5. Boa noite, Meire. Prestem bastante atenção. Eu sei que isso aqui vai mexer com muita gente, mas eu não estou me importando. Porque hoje à tarde o Senhor foi claro comigo. Foi claro comigo que era para eu trazer essa mensagem aqui para vocês hoje. Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Entendeu? Hoje eu não reagi à rebeldia da minha... Fui afrontada, mas consegui dominar meus impulsos. Glória a Deus. É isso. É começar a dominar. É trazer cativo a raiva. Trazer cativo o pensamento de pegar pelo pescoço e falar: Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Olha aqui, ó. Olhai as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, presta atenção. Tome consciência uma vez por todas de que, assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia por isto. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo por minhas cartas. Paulo era tremendamente forte. Pois as cartas dizem tão severas energias, mas ele, uma vez presente, é homem fraco e sua linguagem é desprezível. Quem assim fala, tome consciência de que tais como somos pela linguagem, fala. E por cartas quando estamos ausentes. Tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Cuidado com a tua boca. Cuidado, cuidado, cuidado. Irmãos, prestem bastante atenção. Eu vou ler aqui o restante, depois eu vou contar um testemunho, tá? Aqui diz assim, versículo 12. Não temos a ousadia de nos igualar ou de nos comparar a alguns que recomendam a si mesmos, medindo-se a si mesmo segundo a sua medida. Meu irmão, comparando-se a si mesmo, tornando-se insensatos. Presta atenção. Você fala assim, eu jejuo, eu oro e nada acontece. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você se acostumou com o teu pecado. O que está acontecendo é que você se acostumou a viver a mesmice. O que está acontecendo é que você tem fortalezas culturais na tua vida. O que é isso, irmã Ruth? Fortalezas do meio onde você convive, que você não deixou. Cultura quer dizer culto a alguma coisa. Você sabia disso? A palavra cultura não é o que o povo aí prega, não. A cultura, por exemplo, do Paraná. Aqui a gente não tem muita coisa, mas tem o folclore daqui, né? Folclore. Aqui tem o, como é que diz? É o Saci Pererê, essas coisas todas. Eu não posso viver nessa cultura. Isso é culto. Culto. As coisas que se cultuam aqui, como se fossem práticas que é somente como é que eu posso dizer? Uma história infantil. Nas histórias infantis está cheias de cultos a demônios. Presta atenção. Então, o que você tem de você? Você tem primeiro, você está cativo, é o CTG, exatamente. Você está cativo à cultura da sua região. Então, você vai para festas de cultura da sua região, mas isso não tem nada a ver. Tem muita coisa a ver. São práticas demoníacas. A tua cultura, presta atenção no que eu vou dizer, mas vou deixar isso para depois. Espera aí que eu já vou falar. Outra fortaleza é na mente. Você está tão acostumada com os pensamentos porcos que você tem, que você não discerne uma coisa da outra. A fortaleza da mente, você tem que limpar a sua mente, você tem que fazer com que sua mente esteja limpa para que o Espírito Santo possa atuar. Você está tão acostumado em querer
que as coisas sejam como você quer, que você não consegue entender que Deus, ele é supremo. Deus, ele é supremo. Deus é aquele que movimenta como ele quer. Ele faz o que ele quer. Mas você não deixa, porque a tua razão, ela é uma fortaleza na tua vida. Ela é uma fortaleza demoníaca. O teu querer é uma fortaleza demoníaca. Presta atenção. Fortalezas cósmicas. Fortalezas cósmicas. Você precisa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra principados e potestades nas regiões celestiais, quer dizer, na região cósmica. Tá escutando? Presta atenção. Derrubar fortalezas, o que é? Assumir a vida com Deus e renunciar às mentiras do inimigo. Por meio de atitude com Deus, mudança radical de vida. Agora eu vou entrar onde eu quero. Vou contar um testemunho da minha família. Aí você fala assim, mas Ruth, você fala demais de testemunho. Eu falo aquilo que eu vivi. Então, o que eu vivi, eu não preciso dar conta para ninguém. Tá? Então, por isso que eu conto o meu testemunho. E esse testemunho eu sei que vai mexer com muita gente aqui. Presta bastante atenção. Na família do meu pai, existia uma cultura dentro da família. Era jogar carteado. Tá entendendo? O meu bisavô, quando veio da Itália, era jogador de carteado. Passava noites e noites inteiras. Virava dia e noite, jogando carteado. Ganhava e perdia, ganhava e perdia. O meu avô, da mesma forma. E a minha avó aceitava. Quando ele perdia, ela ficava atrás da porta da cozinha com um pau de macarrão na mão para dar nele. Tô falando sério. Entendendo? Presta bastante atenção. Um dia, eu já estava casada, minha mãe falou assim para mim, você sabe por que o teu avô só largou do carteado quando a sua avó morreu? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque ela era conivente com o carteado. E minha avó se converteu, hein? E minha avó se converteu. Presta atenção. Vai ouvindo. Para você entender. Porque, meu irmão, presta atenção. Tem muito crente. Tem muita gente que busca Deus, mas vive uma vida de miséria. Porque não consegue derrubar as fortalezas de Satanás nas suas mentes, nas suas vidas, na sua cultura. Presta atenção no que eu tô te falando. Eu tô falando coisa séria. Aí eu conversando com a minha mãe, ela falou assim pra mim, olha, vou te contar uma coisa. Quando você ainda não tinha nascido, o seu pai saiu uma noite e chegou de madrugada. Eu falei, Zuza, aonde você foi? Ele falou assim, toma pra você. E ele disse que despejou um pacote de dinheiro pra ela. Falou assim, olha, pode ir na Gioconda e comprar o que você quiser de roupa com esse dinheiro. Ela falou assim, da onde veio esse dinheiro? Ele falou assim, eu tava no Maringa Clube jogando um carteado. Minha mãe olhou para ele e falou assim, você tá achando que eu sou a sua mãe? Você está achando que eu vou pegar um dinheiro de desgraça para comprar alguma coisa para mim? Você ainda vem me jogar que era o carteado, que é para eu ir na Gioconda comprar? Pois eu vou te dizer, pega esse dinheiro e desaparece com ele daqui, porque na minha casa não entra dinheiro mal adquirido. Minha mãe era muito ponta firme, minha mãe era tremenda. Minha mãe, quando tinha que soltar, ela tinha uma língua que, pelo amor de Deus. Daquele dia, meus irmãos, nunca mais o meu pai jogou uma carta. Mas a minha avó, por conseguinte, quando o meu avô ganhava, ela catava o dinheiro e saía às compras. Quando ele perdia, ela jogava um pau de macarrão na cabeça dele. Entendeu? Então, presta bastante atenção. Isso são fortalezas do diabo. Ruth, mas como assim? Meu irmão, fortaleza de Satanás. Ou você toma uma posição dentro da tua casa, da tua família,
ou você vai viver essa vida de tristeza, de melancolia, essa vida de orar, orar, orar e nada acontece. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que Deus me libertou? Deus não deixou que eu fosse para 7 palmos debaixo da terra? Porque eu abri meu coração para que Deus fizesse morada aqui dentro. E eu coloquei cativo todos os meus pensamentos, os piores que eu tinha na minha mente, eu levei cativo a Cristo. E sabe o que começou a acontecer na minha vida? Sabe o que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a ver que as minhas orações eram atendidas com rapidez. Eu via que as minhas orações, e eu percebo até o dia de hoje, eu oro, eu levo dias, eu conto às vezes os dias para minha oração ser respondida. E vou te dizer, eu não tenho nada, mas eu tenho uma paz dentro do meu coração tão violenta, eu tenho uma paz dentro de mim tão tremenda, que olha, levanta tsunami para me abocanhar. O Senhor só fala comigo, segura firme, não desanima, a onda vai passar. E eu estou aqui firme, trazendo a palavra do Senhor. Irmãos, eu digo para vocês, em nome de Jesus, eu não estou falando isso como é que eu posso dizer para você? Eu não estou falando isso aqui para você para dizer que eu sou alguma coisa, não. Eu estou te trazendo a minha vida para você. Eu estou te trazendo o que é possível. Eu estou te trazendo, meu irmão, que a vida em Cristo não é difícil. Ela pode se transformar um pouco em possível porque nós botamos impedimentos. Nós colocamos fortalezas nas nossas vidas para que nós não recebamos a bênção. E aí a gente fala, mas eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Não vai adiantar nada você orar, você jejuar, se você não desmanchar essas fortalezas de Satanás, que você já se acostumou com elas. Presta atenção. Olha, irmãos, presta atenção, eu já contei para vocês, vou contar de novo. Eu tinha mania, de vez em quando me dava, de vez em quando não, de vez em sempre, me dava um troço que eu tinha que quebrar o pau dentro de casa. Eu tinha que, se possível fosse, levar a casa embora.